Saudações, minha irmã, seja muito bem-vinda nesse canal. Nesse vídeo você vai entender o que é a culpa, de onde ela vem, por que ela traz tantos malefícios pra gente, principalmente para nós mães, e também como que a gente pode utilizar desse sentimento como nosso aliado. Nos vídeos anteriores, que eu vou deixar inclusive aqui no link se você quiser ver, a gente fala um pouco sobre o porquê de ser muito mais difícil para uma mãe se autocuidar e sobre a importância da gente trabalhar o nosso amor próprio, né? A gente entendeu também sobre a importância dos movimentos de mulheres na história, né? Para que a gente tenha a vida e a liberdade que a gente tem hoje. Mas a gente viu também que o papel das mães e essa sobrecarga materna não é natural e que sim, muita coisa precisa ser mudada para que a gente viva uma vida mais saudável, né? De mais amor, de mais respeito, principalmente nas nossas famílias. A gente falou também sobre o nosso contexto enquanto mulheres, mães na sociedade, né? Que na maioria das vezes estamos sem saúde, sem sanidade, com muito sentimento de culpa por não ser boa o suficiente, sem paciência, extremamente estressadas, sobrecarregadas e que muitas vezes isso resulta inclusive que a gente tenha dificuldade de colocar uma educação não violenta em prática, né? Com os nossos filhos. E a gente entendeu os dispositivos, né, de construção estratégica que fortalecem essa estrutura e fazem com que as mães se mantenham nesse lugar de principais cuidadoras dos filhos, da casa, da família e as principais responsáveis aí pelo relacionamento dar certo, né? Sempre em busca de uma excelência, né, de um padrão ouro, tanto de esposa quanto de mãe, que nos adoece, nos coloca com muito sentimento de culpa e inadequação, né? E ao final dessa aula também vou te dar ferramentas para que você possa sair dessa inércia e depressão que a culpa te traz e usar a culpa a seu favor, né, como direcionador da sua construção da sua melhor versão, tanto enquanto mulher quanto enquanto mãe. E para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Jaque Canuto, sou mãe de 3, tenho uma filhinha com paralisia cerebral, uma rede de apoio quase nula, empresária, produtora de conteúdo, mentora, professora, terapeuta integrativa e yogi, e ajudo outras mães a organizarem suas rotinas, se autocuidarem com disciplina para se redescobrirem enquanto mulheres, consequentemente se tornarem mães cada vez melhores. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal de forma gratuita para ter acesso a esses conhecimentos que vão contribuir muito para o seu processo de desenvolvimento tanto pessoal quanto espiritual, ter uma vida mais saudável e também uma maternidade mais leve. Então, sem mais delongas, solta lá a vinheta e vamos lá para a história. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra, soy gestadora de todo renacer, aquí en mi vientre está todo mi poder, yo soy diosa toda poderosa. Primeiro, eu quero iniciar te parabenizando muito, te dando uma boa notícia, porque se você se incomoda com o sentimento de culpa, quer dizer que você não tem dois principais transtornos psiquiátricos, né? Que na minha opinião são dos mais pesados, né? Que é o transtorno de personalidade narcisista e também os psicopatas. Uma das principais características dessas pessoas que têm esse tipo de problema é a falta de empatia, né? Então, se você se sente culpada por não ser boa o suficiente ou por vezes, né, até tá fazendo mal para o outro ou para os seus filhos, parabéns, bem-vinda! Você tá livre desses diagnósticos e compartilha do que todas nós mães compartilhamos. Assim como você, durante a minha maternidade, tanto do meu primeiro filho, que agora tem 9 anos, quanto dos gêmeos, que acabaram de completar 2, eu senti culpa muitas vezes, né? Muita culpa. E uma das principais culpas, né, mais fortes que eu trazia, principalmente com o meu primeiro filho, era não conseguir de fato pôr uma educação positiva em prática, né? A minha educação sempre foi marcada por muita violência, né? Grito, completo descontrole emocional, violência física, né? Ausência emocional mesmo. E é como era isso que eu conhecia, né? Por muitas vezes eu também repeti isso com os meus filhos. E isso se intensificava em momentos desafiadores na minha vida, né? De sobrecarga, TPM, de preocupação. E sempre me fazia sentir muita culpa. Mas uma das culpas mais
fortes que talvez eu tenha sentido na vida, sem sombra de dúvida, foi em relação à paralisia cerebral da minha filha, né? E é justamente essa história que eu quero te contar primeiro, para você entender como que eu superei essa culpa e tomei posse das minhas responsabilidades, que é muito diferente de culpa, né? Para me tornar uma mãe cada vez melhor. Como eu falei, né, eu tenho uma filhinha de 2 anos que chama Kiara, que é gêmea do Cauã, e ela foi diagnosticada com paralisia cerebral por causa de um problema que a gente teve no parto das crianças, né? Eu sempre acreditei, fui defensora mesmo de uma saúde integral, holística, natural, né? E eu acredito que a ciência e a medicina convencional, elas são extremamente importantes, né, para a sociedade, mas também acredito que ela não é dona da verdade absoluta e também entendo o quanto que as próprias verdades dessa ciência convencional vão mudando com o tempo. E também o quanto que ela é mercantilizada também, né? Mas esse também é um assunto complexo que eu vou passar para um outro conteúdo. Mas nas minhas 2 gestações, tanto no meu primeiro filho, Heitor, quanto dos gêmeos, eu optei pelo parto mais natural possível, né? Por entender mesmo que seria o maior bem que eu poderia fazer pelas crianças, né? Afinal, aí ninguém quer sentir a maior dor da vida, né? Que é um parto natural, humanizado, sem anestesia. Quem aí já pariu sabe do que eu tô falando, né? Imagina parir 2 dessa forma, né? Mas enfim, nas minhas 2 gestações eu me preparei muito, estudei vários livros, vi vários documentários, inclusive tudo sobre o renascimento do parto. E cuidei muito da minha saúde, pensando aí principalmente nas crianças, né? Inclusive, a maternidade foi o grande marco mesmo que me fez repensar os meus hábitos e priorizar mesmo a minha saúde. Mas o que eu quero te contar aqui hoje é justamente sobre como eu superei a culpa e as culpabilizações sobre a paralisia cerebral da Kiara, né? Que por sinal foram extremamente cruéis, né? Imagina uma pessoa que culpabiliza uma mãe pela paralisia cerebral de um filho ou por qualquer uma outra doença, né? Ou problema que um filho tem. Para mim, esse tipo de pessoa cagou o próprio coração, né? Não tem nada ali dentro mais. Mas o que eu quero te contar é sobre como eu utilizei desse processo doloroso mesmo para criar uma força enorme, assim, que me ajudou tanto a construir minha melhor versão, como consequentemente me tornar uma melhor mãe, né? Na minha perspectiva, inclusive, né? E dos meus filhos, porque na verdade são as únicas que me importam e são as que deveriam importar para você também. Aqui é autoestima, né? Não autoestima. Mas brincadeiras à parte, continuando a história, eu decidi dentro dessa proposta de ter um parto natural pelo bem das crianças, né? Claro, tentar aguardar o meu corpo entrar em trabalho de parto o máximo possível, né? O que, como em qualquer parto, geralmente não é recomendado por alguns profissionais mais aí convencionais, né? Principalmente no Brasil, onde a gente sabe que tem uma das maiores taxas de cesárea no mundo, né? Mas é recomendado por outras perspectivas de outros profissionais com uma visão mais natural e humanizada do parto. Eu tava com medo, muito medo, né, de induzir o parto, porque eu já tinha lido bastante sobre os malefícios mesmo que a ocitocina poderia causar, né, incluindo aí a questão do sofrimento fetal, asfixia, né, que foi justamente o que aconteceu com a Kiara. Mas no nosso caso, a médica que estava acompanhando a gente queria que eu tivesse induzido o parto antes, né, disse que não faria mais meu parto se eu aguardasse mais. Então eu fiquei com muito medo e acabei decidindo por induzir, né, o parto. Só que a ocitocina ela foi extremamente forte para nós, né? O Cauã nasceu com 45 minutos de trabalho de parto. Eu nunca tinha ouvido falar de um parto tão rápido, né? Mas a Kiara entrou em sofrimento fetal e a gente evoluiu para uma cesárea de urgência. E a Kiara nasceu praticamente morta, sem pulso nenhum, né? Levou uns 5 minutos para ser reanimada. É claro que a minha decisão por fazer o parto natural, por ter atrasado a indução, tanto naquele momento, né, quanto aquelas decisões foram minhas e foram fundamentais para que a gente tivesse o resultado que a gente teve. Então eu tenho sim a minha parcela de responsabilidade nesse resultado. Mas também não foram só essas decisões, né? Foram todo o contexto, com outras decisões também de outras pessoas que contribuíram para que a gente tivesse esse acometimento exatamente do jeito que foi. Eu poderia, inclusive, culpabilizar outras pessoas, né, profissionais, me colocar no lugar de vítima,
E é óbvio também que inúmeras vezes eu já me senti muito culpada por isso, né? Já pensei inúmeras vezes como seria se eu tivesse tomado uma decisão diferente, se eu tivesse feito uma cesárea, né? Como seria se minha filha não tivesse, né, essa paralisia. Mas o pior ainda estava por vir nessa história, né? Depois eu fui descobrindo, né, que o acometimento da Kiara foi grave, digerir isso, começar a entender o que era paralisia cerebral, que até então eu nem sabia direito, foi extremamente dolorido e desafiador para mim, né? E nesse contexto todo, depois de um tempo que os gêmeos nasceram, eu comecei a impor alguns limites e não aceitar determinados tipos de comportamento de algumas pessoas. E essas pessoas vieram querendo me atacar inúmeras vezes, né, me culpabilizando aí pela paralisia cerebral da Kiara, e não só pela paralisia cerebral dela, né, mas falaram absurdos comigo, tipo que eu tava rejeitando o Cauã no hospital, porque eu ia ficar um pouquinho de tempo que eu podia na UTI com a Kiara. Começaram a me culpabilizar falando que meus filhos eram mal cuidados, falaram que a Kiara não pegava peso porque eu não a amamentava direito, sendo que, no geral, as crianças com paralisia cerebral têm uma grande dificuldade, né, naturalmente, em pegar peso. E a Kiara sempre foi amamentada em livre demanda, né? Só quem sabe o que é amamentar em livre demanda sabe o que eu tô falando. Imagina 2, né? É um trabalho extremamente desafiador e de doação pura, né? E para a história ficar ainda mais bonita, por volta dos 7 meses das crianças, logo naquele período crucial ali de retorno de trabalho, introdução alimentar, que por sinal foi extremamente desafiador para a Kiara por conta da disfagia que ela tem, né, que é uma dificuldade mesmo na alimentação, muito comum nas crianças com paralisia. Ouvindo pelas primeiras vezes dos profissionais que estavam acompanhando ela a palavra paralisia cerebral, digerindo isso tudo, né, no furacão de um puerpério, eu ainda me separei, né, do pai das crianças. E comecei a pelejar mesmo com todas as noites de sono sozinha. A gente não tinha babá integral, né? Eu não tinha babá integral, então eu tive que me virar para cuidar das crianças no meu período de trabalho também, que inclusive eu fui demitida algum tempo depois, né? Eu tive muita sorte pela empresa que eu trabalhava ser uma empresa humanizada e meus chefes muito abençoados, porque senão com certeza eu teria sido demitida logo nessa época. Mas a demissão só aconteceu quase 1 ano depois desse processo, né? Sinistro, assim. E nesse processo a Kiara perdeu muito peso, né? Eu me sentia muito mal, principalmente porque eu estava muito fragilizada com o puerpério, me sentia muito culpada com tudo que estava acontecendo. E eu sei que nesse momento, né, até você pode estar aí ou me julgando ou sentindo pena de mim, né? Mas o que eu quero dizer é que o que me faz estar aqui hoje falando com você na minha até então melhor versão, né? Porque eu ainda quero melhorar muito. Tô aqui sã, tô feliz, tô saudável, mais forte que nunca, mais próximo dos meus sonhos que nunca, né? Isso tudo sem tempo, com uma rede de apoio praticamente nula, né? E rede de apoio eu digo para criar de fato as crianças, né? É importante ressaltar que a ajuda esporádica não é rede de apoio e nem a paternidade também é rede de apoio, né? Pai não é rede de apoio, é pai. Mas enfim, as principais coisas que me fazem estar aqui hoje, não numa cama, em depressão, né? São principalmente a minha fé. Foi eu não ter largado a minha própria mão, né, e ter abrido mão de todas as culpas também. Porque se eu não acreditasse, e não só acreditasse, né, mas não tivesse uma rotina mesmo de ajoelhar para orar, de ser extremamente conectada com o divino, se eu não tivesse olhado para a minha saúde, né, se eu não tivesse feito as terapias que eu fiz, os exercícios físicos que eu fiz, a alimentação saudável que eu tive, né, o yoga, as meditações, enfim, todo esse processo, se eu não tivesse entendimento também como a culpa funciona como um dispositivo social de controle das pessoas, né, eu não estaria aqui para contar essa história. E o que eu quero te dizer hoje é que assim como eu, você sempre vai fazer o seu melhor, né, o melhor para os seus filhos, com a consciência, com a saúde e com a estrutura que você tem. E foi esse o primeiro entendimento que me ajudou a sair da inércia e da depressão da culpa, né? Que eu vou falar um pouco mais tarde também sobre isso.
O segundo ponto é que ficar remoendo o passado, né, e se culpando não vai mudar a sua realidade, assim pode te gerar inclusive uma depressão. O que vai mudar de fato sua realidade é a responsabilidade que você tem sobre o que aconteceu ou acontece, né? Isso sim vai fazer você agir e isso sim vai mudar a sua realidade. No nosso caso, a minha responsabilidade pelo que aconteceu com a Kiara é que me dá força a cada dia para buscar o que há de melhor para ela, né? Tanto com base nas opiniões dos profissionais que acompanham ela e que eu confio, tanto com base no meu ponto de vista e nas minhas possibilidades, né? Eu não tô nem azul para opinião alheia, né? Quem muito ajuda não atrapalha. E opinião na maternidade a gente sabe que é mato, né? Gente alheia não serve de nada. O terceiro ponto é que tudo que acontece, né, eu acredito fortemente que cada coisa tem seu propósito, né? A gente tem os nossos karmas aqui na Terra, a nossa jornada, e que eu acredito que uma folha de árvore não cai sem que Deus permita, né? Para que essa folha caia, uma infinidade de fatores tem que acontecer, e isso vale para toda situação. Então a gente não tem que ser prepotente, se culpar, achando que a única culpada por um acontecido ou uma ação é nossa. E existe uma infinidade de movimentos mesmo, visíveis e invisíveis, para que as coisas aconteçam, né? Eu também aprendi nessa jornada, ouvindo várias outras mães, que a culpabilização materna era um padrão mesmo. Eu ouvi história de mães sendo culpabilizadas por inúmeros problemas de seus filhos, né? E daí eu fui estudar mais a fundo essa questão. Eu também aprendi, principalmente através da terapia, a fazer algumas perguntas para entender melhor essas culpas, né? Que foram cruciais para aliviar o peso delas nas minhas costas e que eu também vou te ensinar no final desse vídeo. E através das meditações, dos processos profundos de limpeza, para tirar esses lixos emocionais alheios mesmo de dentro de mim, e inclusive a gente vai soltar essa meditação em breve aqui no canal, onde você vai poder escutar e isso vai contribuir muito para que você faça as limpezas necessárias e consiga levar para o seu inconsciente todas essas informações que eu tô te passando aqui, né? Porque tem uma diferença assim gigante entre saber, aplicar e sentir, né? A gente sabe que a culpa é um sentimento inato do ser humano, né? É mentalmente normal, né? Como eu disse no começo do vídeo. Ela funciona como um medo, né? Que no caso do medo, ela serve para nos proteger do perigo. E no caso da culpa, serve para regular aí o nosso comportamento em sociedade, né? Porque a gente é ser social. Imagina o caos que seria o mundo se todas as pessoas não sentissem culpa, né? Já pensou nisso? Só que, assim, como o medo, num aspecto mais doentio, desregulado, que já é o caso de uma síndrome do pânico, né? A culpa também pode chegar no estado doentio. E nesse caso, segundo alguns estudos da neurociência e da psicologia também, ela pode te gerar depressão, inércia, mudança e também repetição de padrões negativos, né? Quem aí já tentou parar de fumar sabe, né? Ou de largar algum vício, justamente por se enfiar no sentimento de culpa, é que você repete padrão, né? Aí fala, mas eu já fiz ontem, então eu vou fazer hoje de novo, né? E é importante a gente saber que a culpa também, ela envolve uma comunidade poderosa, né? Seja uma religião, um governo, o sistema judiciário, professores, famílias, né? Que julga, né? Categoriza, desde que você é criança, um determinado comportamento ali como inadequado, né? E condena esse comportamento de acordo com a lei ou as regras aí de determinado grupo, como se aquele comportamento merecesse uma devida punição, né? Então acontece um desvio do enfoque do comportamento, né? Para considerar, levar esse enfoque para a pessoa culpada, né? Como se ela fosse merecedora de punição. Então, ironicamente, né? Um comportamento aversivo para a sociedade, ele é combatido com aversão, né? E a gente viu nas aulas passadas que a gente vive num sistema patriarcal milenar, né? Que está nas mãos dos homens, por mais que esteja mudando, né, aos poucos. E adivinha, então, quem tem o comportamento mais culpabilizado por essas sociedades, né? Claro que são as mulheres. Basta ver os mitos, Adão e Eva, né? Foi a Eva que comeu o fruto proibido, entre outros vários mitos aí antigos que demonizam e culpabilizam a figura da mulher, né? Isso é muito antigo e muito enraizado. Então, para a psicologia, a pessoa que se sente culpada
não tem uma visão crítica sobre esse controle aversivo de que é uma vítima, né? E acaba admitindo que são seus comportamentos, ou até pior, né? Que isso é ela que gera o sofrimento do outro, né? Como nenhuma pessoa mentalmente, moralmente e espiritualmente em equilíbrio, né, não quer gerar sofrimento para o outro, ela tenta então ter um comportamento que reduz o sofrimento do outro e, consequentemente, reduza de imediato o seu próprio sofrimento. Mesmo que temporariamente, né, até que haja um novo comportamento inadequado. O indivíduo adulto que se sente culpado responde a uma história de punição pelos seus comportamentos e as contingências manejadas ali pela comunidade verbal e que está inserido durante o desenvolvimento dela, né? Um dado de uma pesquisa muito interessante, né, é que uma mulher, em média, sente um sentimento de culpa por dia. E no caso das mães, ela sente, em média, 4 vezes esse sentimento de culpa por dia. Isso porque a principal fonte, né, primária da culpa materna, sem sombra de dúvida, é o modelo padrão ouro de mulher, né, de maternidade, de mãe, né, construído pela sociedade patriarcal, como a gente viu nos vídeos anteriores, para que as mães busquem o tempo inteiro alcançar em nome do amor materno, o instinto materno. Só que a gente viu também nas últimas aulas, né, que esse amor e instinto materno ele também foi construído socialmente e culturalmente para fazer com que as mães se tornem responsáveis, né, principais responsáveis pelo trabalho integral de cuidado gratuito das famílias, né? E a ciência já comprova também que qualquer pessoa que cuide da criança, tenha esse contato pele a pele, pode gerar ocitocina o suficiente para criar esse tal de amor ou instinto materno, né? Seja ela o pai, familiares, rede de apoio, né? Só que como cuidar de uma criança é extremamente desafiador, exaustivo, estressante, é muito mais fácil para a sociedade deixar a tal da chamada e temida função materna para as mães, né? Falar para quem pariu Mateus que o embale e deixar as crianças sendo aí cuidadas na grande maioria dos casos só pelas mães, né? Isso aliado a esse modelo de mãe perfeita, né, esse padrão ouro de maternidade, faz com que essas mães fiquem extremamente sobrecarregadas e desequilibradas também mentalmente, emocionalmente, e muitas das vezes essa sobrecarga também, esses desequilíbrios vão somatizar inclusive em doenças físicas, né? E esses desequilíbrios também na saúde faz com que as mulheres tenham ainda mais dificuldade de alcançar esse padrão ouro e essas caixinhas aí impostas pela sociedade, pela ciência convencional, para que as crianças sejam consideradas bem cuidadas e as mães perfeitas, né? E quando a mãe não dá conta de fazer o que é recomendado para o bem-estar do seu filho, ou seja, um conjunto, né, uma série de comportamentos pré-determinados que totalizando aí são inalcançáveis, essa mulher ela vai se sentir extremamente culpada, né? Se saiu para trabalhar, deixou os filhos, culpada, né? Se não deu as gramas necessárias do X tipo de alimento, culpada. Se não deu ou mesmo a criança não quis tomar, né, o X ml de líquido necessário para o desenvolvimento perfeito, culpada. Deixou de amamentar antes dos 2 anos, culpada. Deixou na creche, né, ou com a babá, ela é culpada. Se a criança não atingiu determinado marco no período que era para atingir de desenvolvimento, culpada. Bateu, explodiu, né, gritou, ameaçou, traumatizou, culpada. E essas são poucas das inúmeras fontes aí da culpa materna, né? A solidão materna, a sobrecarga, a falta de rede de apoio, relacionamento sem empatia e respeito também, né? E o estresse aliado aí à imposição desse modelo inalcançável padrão ouro de maternidade faz com que você chegue no final do dia exausta e ainda assim sinta que não deu conta de fazer o suficiente. E cuidar de si mesma nesse contexto é ainda mais desafiador, né? Porque se você se cuida, acaba se sentindo culpado por estar se cuidando sem dar conta de tudo aquilo que você tinha que ter feito, louça suja, casa desarrumada, trabalho, criança e uma série de trabalho infinito, né, que não acaba. Então, nesse processo, eu entendi que não era só aprender sobre educação não violenta, educação positiva, educação parental, né, que faria eu parar de explodir com os meus filhos. O que mais me ajudou a deixar esse padrão de explosão com as crianças, né, foi justamente trabalhar o meu autocuidado e minha saúde de forma integrativa.
E o primeiro passo que me fez virar essa chave, cuidar de mim, foi justamente sair do que eu chamo de ciclo da culpa, né? Que é o que me fazia chegar no final do dia com aquele sentimento de não ter dado conta, né? De culpa mesmo, e isso ajudava para que eu ficasse repetindo padrões de impaciência, de agressividade com os meus filhos. Me fazia não cuidar de mim, né? E consequentemente não ter disponibilidade emocional e acabar colocando mais desenho para as crianças do que o limite saudável de tela, né? Porque esse ciclo da culpa, ele acontece assim, né? Ele tem um início no padrão ouro da maternidade, né? Na sobrecarga, na falta do seu autocuidado, onde você fica extremamente estressada, sobrecarregada com inúmeras tarefas, né? Muitas das vezes nem dorme direito e acaba não se cuidando. E não se cuidar faz com que você não tenha energia o suficiente para você e você só consegue entregar o que você tem, né? Logo, você não consegue entregar o melhor e muitas vezes nem o básico que seus filhos precisam para crescerem saudáveis e terem uma educação de qualidade, sendo que você não se cuida, né? E num contexto patriarcal, onde a gente está cheio de gente mentalmente ruim e doente, onde a gente tem uma sociedade especializada em encontrar as brechas ali para apontar o dedo para as mães, para culpabilizar, você acaba interiorizando essa culpa e isso faz com que você se cuidar torne ainda mais difícil, né? Porque você se culpa por se cuidar, né? Sendo que você não está dando conta de tudo que teoricamente você precisava dar. Segundo o manual aí da mãe e esposa perfeita, né? Filhos, casa, comida, profissão, né? Numa jornada aí de múltiplos trabalhos que nunca acabam, né? E são impossíveis de serem concluídos. E com essa sobrecarga você entra num novo ciclo, né? De falta de autocuidado consigo mesma, falta de energia para cuidar das outras coisas, incluindo seus próprios filhos, julgamento de terceiro, interiorização da culpa por não dar conta, não consegue cuidar de você por não se priorizar e inicia novamente um novo ciclo, né? Mas eu vou te contar que tem um jeito da gente interromper esse ciclo através de 2 passos principais. O primeiro é você tomar consciência mesmo do contexto histórico de exploração e culpabilização das mulheres na sociedade, né? Principalmente das mães. Como que isso aconteceu, quando, por quê e como que essa naturalização desse contexto impacta a sua vida, né? Que é justamente o que eu trouxe nos últimos vídeos aqui no canal e eu vou deixar o link para você aqui embaixo. E o segundo passo é refletir sobre esse contexto dessa culpa específica que você está sentindo, né? A partir de um protocolo de perguntas mesmo, que você pode até anotar aí para que você possa fazer sempre que você se pegar se culpando, né? A primeira é: de onde vem essa culpa? Ela é minha? Parte dos meus valores? É do outro? Eu concordo ou estou dando poder a outro sobre mim? De qual comunidade vem essa crença de culpa, né? É religiosa? É do Estado? Vem da minha família? Eu tenho algum controle sobre essa ação que foi considerada inadequada? Se eu concordo com essa ação que foi inadequada, quais ações eu posso tomar para mudar essa situação? E um terceiro passo também é a gente trabalhar no nível do nosso inconsciente para a gente limpar esses padrões de culpa, né? Que estão tão enraizados mesmo da gente, para que a gente possa entrar num novo ciclo, né? Que quanto mais a gente se cuida, mais energia, força, equilíbrio emocional a gente vai ter para transbordar não só para os nossos filhos, mas também para todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive, na próxima semana eu vou estar soltando uma meditação aqui, utilizando um pouco da hipnoterapia também, dos processos meditativos para a gente limpar, aliviar essas culpas e utilizar dessas culpas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então fica ligado aqui no canal, não se esquece de se inscrever para poder acompanhar e receber todos os conteúdos aí que a gente vai soltar para você. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. A deusa que habita em mim, saúda a deusa que te habita, desperte-a.